Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do Hemoplay Podcast. Eu sou o Bruno Benites, sou médico, hematologista, estou aqui com a Paula, minha amiga e companheira de trabalho. Nós estamos hoje no 11º encontro do Comitê de Glóbulos Vermelhos e Ferro da BHH, tendo a imensa alegria de estar discutindo temas importantes da hematologia na área do glóbulos vermelhos. E como eu disse, estou aqui com a Paula. Bom dia, Bruno. Queria agradecer o convite de participar desse bate-papo com você. Então, eu sou Paula, sou médica hematologista e paliativista, então participo do Comitê de Cuidados Paliativos da BHH e eu estou super animada, Bruno, com esse encontro de glóbulos vermelhos, porque são temas que são fundamentais na prática do hematologista. Para a gente que gosta desse tema, melhor ainda, né? A gente só fala do que gosta. E eu estou muito animada porque a BHH tem dado muito espaço nos últimos anos, e em particular o Comitê de Glóbulos Vermelhos também. Eles têm dado muito espaço para a gente falar de cuidados paliativos e, em particular, em cuidados paliativos em doenças que não são neoplásicas. Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito grande de a gente discutir um tema que é pouco difundido, mas que precisa ser falado, né? Eu acho bem isso. Eu e a Paula, a gente estudou junto desde a faculdade, fez a residência juntos, trabalha juntos lá no Hemocentro com esse foco nas doenças falciformes. E eu acho, né, Paula, que a gente sempre teve essa angústia do sofrimento desses pacientes que têm muitos quadros de dor, de ansiedade, depressão, um mega impacto na qualidade de vida, e sempre vinha aquela sensação de que estava faltando alguma coisa, né, que a gente não estava conseguindo atuar de uma forma mais integral para esses pacientes. E eu tenho um pouco a ideia de que o cuidado paliativo vem preencher um pouco essa lacuna, essa sensação de que a gente podia estar fazendo melhor. E aí eu acho até legal você contar como é que foi a sua experiência de chegar nos cuidados paliativos e como, depois de ter aprendido mais sobre isso, você conseguiu trazer isso para o nosso Hemocentro, que eu acho que foi um negócio maravilhoso, né? Ô, Bruno, vou contar para você e para os nossos ouvintes aqui que buscar a pós-graduação de cuidados paliativos foi quase que uma autoajuda para mim. Então, eu sofria muito na residência de perder muitos pacientes e eu me sentia muito culpada, como se a perda desses pacientes fosse minha culpa, como se eu não tivesse feito o suficiente para salvar aquelas pessoas. Como se fosse possível eu salvar as pessoas, né? Mas a gente que é médico, a gente cresce numa formação médica que é muito vertical e a gente aprende que nós somos o centro do cuidado e que a gente precisa ter controle sobre tudo e que se algo dá certo é porque nós fizemos e se algo não dá certo é porque nós não fizemos. Então isso me agoniava demais. E eu fui fazer a pós porque eu falei, eu preciso aprender a lidar com o meu sofrimento pessoal. Então, quando eu fui fazer a pós-graduação de cuidados paliativos, virou uma super chave na minha cabeça. Primeiro, preciso aprender de forma técnica a controlar melhor os sintomas dos meus pacientes. E preciso aprender que Paula, eu preciso entender que eu não tenho controle sobre tudo. E que eu vou fazer o meu melhor, tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes e entender que a vida tem seu começo, meio e fim, e que talvez o mais importante é o que a gente vai fazer no durante, né? Então, a partir desse conhecimento técnico que me veio, eu comecei a perceber que lá no Hemocentro a gente faltava muita coisa, né? Que a gente se preocupava muito com desfecho de sobrevida, mas que esse cuidado integral faltava um pouco. Então, na época, eu fui conversar com os coordenadores do Hemocentro e o Dr. Eric de Paula falou, nossa, Paula, isso que você falou faz sentido, eu acho que a gente pode dar um passo à frente. Então, a gente começou os cuidados paliativos no Hemocentro de forma muito embrionária, não existia um ambulatório, existia eu,
Uma vontade de fazer. E uma vontade de fazer. E marcando uns pacientes aleatórios lá no horário que eu podia atender. Depois, a Mariana Magnus, que é médica hematologista, também recebeu a formação de cuidados paliativos. A enfermeira Fabiana também fez a pós. E a gente falou, não, gente, esse negócio está crescendo, está na hora da gente ter o nosso ambulatório. Foi então que a gente criou um ambulatório que começou em 2018, e desde então a gente vem caminhando, né? A maior parte dos nossos pacientes são pacientes oncológicos, mas dentro da nossa equipe a gente tem discutido cada vez mais a necessidade de trazer os diagnósticos não oncológicos. Isso que você falou, eu acho que é muito interessante até para talvez desmistificar algumas coisas. Eu acho que, infelizmente, ainda, para muitas pessoas, quando ouve o termo cuidados paliativos, parece aquela coisa de alguém que já está muito no fim da vida, que não se tem nada para fazer, e aí tenta se remediar coisas ali, meio que, né, quando não tem mais solução. E eu queria trazer essa pergunta para você de como não é essa visão, né? E principalmente na coisa dos pacientes benignos, né? Entre aspas, benignos, né? Crônicos, e que não têm doenças oncológicas, mas que podem ter um grande benefício de estar num serviço de cuidados paliativos. Conta para o pessoal que está ouvindo como é que você acha que isso encaixa, assim. Olha, historicamente, ainda existe muito preconceito em relação a cuidados paliativos, né? Porque as pessoas associam cuidados paliativos a fim de vida. Fim de vida faz parte dos cuidados paliativos, mas eles não são os cuidados paliativos, né? Então, nesse sentido, de paliativo, pallium quer dizer a capa protetora, o cuidado. Então, o objetivo é ter cuidado. Todos os pacientes, isso é definição da OMS, que têm doenças ameaçadoras da vida e que precisam de tratamento de sintomas, de melhoria da qualidade de vida nas esferas física, social, espiritual, psicológica, eles se beneficiam dos cuidados paliativos. Então, um paciente oncológico em fim de vida tem indicação de cuidados paliativos? Certamente, mas um paciente oncológico que acabou de fazer o diagnóstico, que está com sofrimento enorme, com náusea relacionada à químio, com dor relacionada ao tumor, mesmo que ele tenha plena condição de cura, ele também tem indicação de cuidados paliativos. E um paciente falciforme, que é o tema da minha aula de hoje, são pacientes que têm múltiplas comorbidades, então tem lesão renal, cardíaca, pulmonar, priapismo de repetição, que tem um impacto enorme na qualidade de vida, crises vasoclusivas, precisam procurar o hospital. Grande parte desses pacientes tem uma condição socioeconômica muito ruim, então eles já são mais vulneráveis naturalmente, então tem um sofrimento psicológico, social. Então, com essa carga de sintomas enorme, certamente são pacientes que se beneficiam dos cuidados paliativos. A produção na literatura ainda é muito pequena nesse sentido, mas tem pipocado alguns artigos nesse sentido, mostrando que os cuidados paliativos nos falciformes, assim como nas outras doenças crônicas, então, doença cardíaca, doença pulmonar, pacientes que têm demência, então eles vão ajudar a tornar essa trajetória do paciente, ao longo de toda a sua vida, transformar numa trajetória talvez com menos sofrimento, né? Eu acho. Você falou até do priapismo, né, que foi o tema da minha aula agora na primeira mesa do congresso, e a gente vê o quanto essas complicações desses pacientes impactam na vida como um todo, né? Nunca é só dor, também tem a questão da angústia, da depressão, da ansiedade, e eu acho que um efeito colateral, entre aspas, assim, de um ambulatório como de cuidados paliativos, é a questão do vínculo também, né? Dessa pessoa sentir que ela está sendo vista por uma equipe que acaba sendo mais fixa ali, que tem espaço de tempo para conversar, não é só aquela consulta de liberação de receita. Eu acho que até um dia desse estava numa conversa com a Mariana Magnus também, de como a gente tem um desconforto, né, como médicos, de não terminar uma consulta com uma receita, um pedido de exame, parece que se não teve esse desfecho, não aconteceu. E a gente estava discutindo exatamente isso, de como uma consulta pode terminar com uma conversa,
com uma orientação, com ajuste da vida daquele indivíduo, né? Coisas que não dependem de uma tecnologia hard, digamos assim, né? E que eu sinto que na medicina a gente foi perdendo muito ao longo do tempo, né? E agora parece até estranho quando uma consulta é só papo, porque talvez aquele dia o que esse paciente precisava era papo. Né? E eu acho que é um pouco da experiência que a gente tem no outro ambulatório, um pouquinho mais novo lá do Hemocentro, mas que surgiu um pouco depois, até como estímulo do ambulatório de cuidados paliativos, que é o nosso ambulatório de terapias complementares. Né? Então, também é um espaço que a gente marca menos pacientes, com mais tempo, e aí a gente aborda outras, né, tentativas ali, como por exemplo medicina chinesa, auriculoterapia, acupuntura, terapia com laser para dor, técnica de relaxamento, técnicas de meditação. Eu acho que a gente tem agora que quebrar um pouco as caixinhas, né, que ao longo da história da medicina a gente foi se fechando, né, muito focado nessas tecnologias, mas relembrando essa coisa de sentar junto, de conversar, de dar espaço para outras angústias aparecerem e de repente a gente ter chance de fazer alguma coisa mesmo, né? Perfeito. Bruno, você tocou num ponto que me fez lembrar de uma coisa, porque o ambulatório de vocês tem tido resultados muito legais, e vocês não são um ambulatório de cuidados paliativos, né? Porque muitas vezes eu falo muito de cuidados paliativos e as pessoas falam, tá bom, mas você está falando porque você tem um ambulatório de cuidados paliativos, mas eu estou numa região remota, eu não tenho acesso, o que eu faço? Isso não sou eu que estou inventando, já é uma determinação do Ministério da Saúde, mas existem vários níveis de assistência em cuidados paliativos, começando lá no nível primário de assistência. Então, em tese, todos os médicos de uma rede básica precisam estar treinados para controle de dor. Então, pacientes com doença falciforme, por exemplo, tratamento da dor crônica é fundamental. Então, utilizar os remédios certos na hora certa, utilizar tratamentos não medicamentosos, então técnicas de relaxamento, acupuntura, meditação, psicologia, então o tratamento multidisciplinar é fundamental. Fisioterapia também, né? Que a gente tem, felizmente, essa possibilidade também no Hemocentro, né? Serviço social. Então, às vezes, o grande problema do paciente é que ele não tem comida em casa. Ele está preocupado que ele não pode fazer a fisioterapia porque ele não pode deixar de trabalhar porque o filho dele não tem comida em casa. Então, quando a gente aborda esses múltiplos aspectos, mesmo na atenção primária, a gente consegue dar um salto de qualidade gigantesco. O número de pacientes que vai precisar chegar num nível super especializado de cuidados paliativos é muito pequeno, porque a maioria deles, se nós, hematologistas lá do front, estivermos treinados em controlar sintoma, a gente já consegue ter um ganho de qualidade gigantesco. E eu acho que também mexe um pouco com essas nossas angústias médicas, que foi o que você começou falando hoje, né? Porque eu acho que eu até mudei muito essa minha dinâmica da consulta, porque eu acho que naturalmente a gente, como médicos, ainda mais numa especialidade tão científica, tão tecnológica, por um momento eu vejo que eu tinha até um pouco de medo de puxar alguns fios, né? Mas se ele me falar que não dorme, o que eu vou fazer? Se ele me falar que está deprimido, eu não sei lidar direito com isso. E aí eu acho que isso a gente tem que olhar como um grande impulso para querer conhecer as coisas, saber mais, né? E isso que você falou, não necessariamente tendo que fazer uma formação toda de alguma coisa específica. Mas hoje a gente tem que aproveitar, inclusive, um monte de informação que está por aí, né? Estamos aqui num podcast falando das coisas, tem material gratuito na internet, webinars, né? Inclusive da BHH em diversos temas. Então, acho que também faz parte a gente se permitir sair da caixinha também e olhar para as outras coisas, né? Aproveitando o seu gancho, já faz alguns anos que a gente tem uma seção específica de cuidados paliativos no Hemo, não é todo mundo que sabe, né? E a gente compete com as sessões de leucemia, a gente compete com as sessões de mieloma. E a gente, por ser algo pouco conhecido, muitas pessoas não vão assistir, porque falam, não, mas tudo bem, mas eu quero ver o CAR-T. Não que o CAR-T não seja importante, eu acho que são avanços na medicina que a gente tem que perseguir,
Mas esse cuidado básico, nas aulas de cuidados paliativos do EMO, a gente acabou de fechar o cronograma desse ano, inclusive, Aí, acabei tem de novidade. receber no WhatsApp, tá quentinho, mas a gente vai abordar algumas questões assim, controle de dor, controle de náusea. Então, são algumas ferramentas práticas para o médico hematologista conseguir dar esse primeiro passo no consultório dele. Então, eu queria convidar a todos para prestigiarem as nossas palestras lá no EMO. E lembrar que as inscrições para o EMO, inclusive, já estão abertas, então não deixa de checar isso, vai ser bem legal, e eu acho que cada vez mais o Congresso tem incorporado, né, esses temas diversos, os cuidados paliativos. O ano passado a gente já teve uma sessão, inclusive para os falciformes, falando de cuidados paliativos, de acupuntura para dor crônica, para dor aguda. Então, eu acho que é o que você falou, muito legal também a gente ter esse apoio da BHH de começar a trazer esses temas e explorar cada vez mais, né? Ah, com certeza. Estou super animada. E hoje, então, a gente vai abordar esse tema com mais detalhes no período da tarde. Então, o foco da minha aula vai ser justamente conversar sobre qual o papel dos cuidados paliativos nas doenças falciformes, de que forma a gente pode avançar. Os pacientes com doença falciforme que vão ser submetidos a transplante de medula, e pacientes que vão ser submetidos à terapia gênica, porque são decisões que não são fáceis, né? Então, embora elas tragam a esperança da cura, por outro lado, tem uma morbimortalidade envolvida e que a gente precisa preparar esse paciente, ver se ele tem todas as condições para passar pelos procedimentos. Então, isso já tem evidência nível A na literatura. Então, hoje à tarde a gente vai abordar um pouquinho disso. Legal. Então, hoje e amanhã a gente ainda vai falar muito de glóbulos vermelhos, de doença falciforme, de outros temas aí dentro da hematologia clássica, e esperamos ver todo mundo também no EMO depois, né? Estaremos Isso aí, lá. estaremos lá. Obrigado. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.